Daniel capítulo 3, versículo 24 e o versículo 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém? Muito obrigado por poderes tomar seu assento. Essa história é a história dos 3 moços que foram jogados dentro da fornalha ardente, quando Nabucodonosor, em 605 a.C., tornou-se rei da Babilônia. É importante ouvir esses dados, parecem serem sem nenhum efetivo dada a história, mas é importante saber, em 605 a.C., Nabucodonosor se torna rei da Babilônia, e alguns irmãos bem sabem que a Babilônia foi em seu tempo o que é a América hoje. Tudo que havia de novidade, tudo que havia de moderno, tudo que havia de científico estava para a Babilônia. Babilônia em seu tempo, imagine, no ano 605 a.C. Nós estamos em 2020, mais 600, aproximadamente 2.700 anos. Babilônia já tinha esgoto, saneamento básico, água encanada. Era relativamente uma fotocópia da nossa Brasília, o Distrito Federal. As ruas, avenidas todas retas. Foi projetada, quadrada, linear e partida. Então imagine que a Babilônia, a grande Babilônia, foi aí em que se levanta o famoso Nabucodonosor. No mês de setembro deste mesmo ano, que ele devastou a Palestina, cercou Jerusalém, fez Judá cativo e levou o povo de Israel, os judeus, os hebreus, a nação de Deus. Nabucodonosor leva eles cativo para Babilônia. 70 anos cativeiro na Babilônia. E aí, às vezes, a gente ouve algumas pessoas, alguns pensadores, nos rádios, nas TVs, nos pequenos tabloides que circulam e nós temos acesso, discutindo sobre a teologia do acontecimento. Não é com esse nome, mas você vai entender o que eu quero que você entenda. Algumas pessoas que não têm a menor graduação, nem bíblica e nem teológica, para explicar o que está acontecendo. É porque foi não sei o quê, é porque foi... Eu acho que alguns irmãos já ouviram alguém falar, ou você mesmo já falou, isso não é pecado você falar, mas veiculou, por exemplo, nas redes sociais, nos meios, nas mídias sociais, mais ou menos assim: viram aí, ofenderam o nosso Jesus no carnaval, envergonharam o nosso Jesus, aí Deus não dorme, segura agora. Tem alguma correlação com o que está acontecendo, irmão? Sim ou não? Não, irmãos. Nada. Porque o carnaval foi no Rio e em São Paulo. E o Covid-19 atacou o planeta. Deixa eu voltar um pouquinho para os irmãos entenderem com mais embasamento o que eu quero dizer. Naquela época de um protesto LGBT,
em que, enquanto seguia esse protesto pelas ruas, pararam em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, subiram as escadarias e fizeram orgias, coisas horríveis. Vocês lembram? Colocaram um Jesus homossexual, gay, aquela confusão toda. Alguns pastores, eu não me lembro em que época foi, em que ano, mas eu lembro que eu estava viajando bastante, então vários pastores nessa época me indagaram: pastor Cadmo, me fala, vai ficar por isso mesmo isso? Será que vai ficar assim mesmo, não vai mudar nada, pastor? Aí eu dizia assim: mas o quê? Você não viu o que fizeram com Jesus? Falei, pastor, aí geralmente é um amigo. Eu disse: cara, eu vou falar para você, não é meu Jesus não. Não é o meu Jesus. O meu Jesus não pode ser pendurado de novo. Meu Jesus não pode ser colorido, colocaram batom, brinco, afeminaram. Esse Jesus não é o nosso Jesus. Eu preciso de 3, vou citar 2. Preciso de 3, mas vou citar só 2 bases bíblicas para dizer que esse não é Jesus. Estevão, ao ser apedrejado, ergueu os olhos aos céus e viu Jesus à direita de Deus. Segundo fato, para embasar o que estou te dizendo, Saulo, ao encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, é o Jesus que sai da direita de Deus e vem até o caminho de Damasco para parar Saulo, perseguidor da igreja, e volta para lá. E algumas outras citações bíblicas. Aquele que está à destra, aquele que está à direita de Deus, e intercede por nós. Você aprende isso assim e discute isso com a tua família, ensina para mais alguém. Diga: você acha que o nosso Jesus pode ser humilhado? Você acha que o nosso Jesus pode ser cuspido de novo? O nosso Jesus é soberano, ressurreto e vivo à direita de Deus. Então as coisas que estão acontecendo não é por causa disso, é por muitas outras razões, mas não esta. Porque antes de alguém fazer tudo isso, o Apocalipse foi escrito. Jesus citou o Apocalipse para João na ilha de Patmos, quando João já estava no grupo de risco. O João já tinha quase os seus 90 anos. Jesus já revelou para João lá atrás, com quase 90 anos, o que iria acontecer. E aí eu respondi para o pastor: quem tem que resolver isso é o bispo Macedo. Ele que é o pastor daquela igreja, o bispo daquela igreja, ele que tem que entrar na justiça, porque fizeram aquilo tudo em frente, nos degraus da calçada, é um patrimônio, então ele que tem que ver. Agora, nosso Jesus não. Então, quando alguém falar perto de você, isso aí é por causa de... Não, irmãos. Isto sobreveio a todos, aos que oram e aos que não oram, aos feiticeiros e aos crentes, aos batizados em línguas estranhas e que oram a língua dos anjos, e aqueles que nunca deram um grito na igreja, aos crentes de Rondônia e aos crentes da América. Sobreveio a todos. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio Deus autorizou Nabucodonosor levar o seu povo cativo entre os caldeus para a Babilônia. Ou porventura julgamos ser um pouco mais especial do que o povo de Israel? De jeito nenhum, né? Quando Deus vai falar do povo de Israel, o bichinho de Jacó, a menina dos meus olhos, mas ora, veja,
Se eu precisar corrigi-los, eu os ferirei com vara de ferro. Está aqui na Bíblia. Então vai melhorar quem estava indo bem, vai corrigir quem não estava indo bem. Recentemente eu conversava com uns amigos, com um amigo, e é bom citar pastor Roberto, e eu fiz uso de uma frase que nós usamos, né? A música mudou. Não é assim? Mudou a música. Mudou a música. Vínhamos dançando, mudou a música, mudou tudo. Mudou tudo. Deus autoriza Nabucodonosor, ele pega o povo, leva cativo para a Babilônia 70 anos, e deixa em Judá só os cansados, os doentes, os feridos. Deus permitiu tal acontecimento devido ao fato que por vários séculos o povo de Deus foi rebelde, rejeitou a aliança com Deus. Essa pandemia, todo esse cativeiro, todo esse trato, repito, é para trazer para dentro quem é de dentro estava lá fora, é para mandar para fora quem está dentro, mas não é de dentro, é para corrigir, melhorar quem estava indo bem, mas, você está indo bem, mas pode ser melhor, pode produzir mais, pode fazer mais. Éramos um, seremos outros. Éramos uns, seremos outros. Deixa eu ler novamente isso para você. Deus permitiu tal acontecimento devido ao fato dele ter falado, dito, predito várias vezes sobre o pecado, sobre o rejeitar a aliança, e Deus não puniu todos. Deus não puniu todos, Deus puniu o seu povo. Ainda falou assim: eu vou punir vocês, e eu vou dar autoridade para eles bater em vocês. É diferente da agora, todos estão debaixo da mesma condição: rico, pobre, o negro, o branco. Os quatro cantos da terra, todos estão. Quando chegaram à Babilônia, Nabucodonosor pediu ao chefe dos eunucos que separasse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e nobre. Ele disse: olha, eu quero que você escolha para mim moços saudáveis, belos, que fale bem, que tenha pelo menos uma linhagem de sangue azul, seja pelo menos um parente de algum rei de Judá, para que pudesse servir ao rei no palácio. Daniel 1, 3, 4. Vamos ler, irmãos? Daniel 1, 3, 4. Pelo menos você acompanha, olhando e eu leio. Daniel, capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Arpenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E aí eu vejo a mão de Deus, eu vejo o propósito de Deus.
O mesmo Deus, olhe para mim, para você acompanhar eu gesticulando aqui, que fica fácil. O mesmo Deus que diz assim: olha, eu vou corrigir vocês, eu vou dar ordem a eles, eles vão levar vocês para lá, e eles vão bater em vocês 70 anos, eles vão judiar de vocês, precisa aprender, porque eu falo, vocês não obedecem, beleza? Esse mesmo Deus foi o Deus que foi lá no coração de Nabucodonosor e disse: você vai escolher jovens. Eu não sei se foi em sonho, eu não sei como foi, mas o mesmo Deus, porque esse Deus que levou Israel para ser corrigido lá, é o mesmo Deus que tem um propósito. Deus está dizendo: aquele povo é ímpio, aquele povo é malicioso, aquele povo é idólatra, então a minha mãe fala de matar 2 coelhos com uma cajadada só, é mais ou menos isso que Deus está dizendo. Eu vou mandar para lá, os babilônios vão corrigir o meu povo, e do meio do meu povo vou levantar mensageiros, para que façam aquele povo caldeu louvar o meu nome. É quando eles escolhem Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu sei que você fala Sadraque, Mesaque e Abednego, mas você sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes caldeus, não era o nome deles. O nome deles, cristão, era Ananias, Misael e Azarias. Chamaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias e trocaram o nome deles. Disseram: a partir de agora Daniel, Beltesazar e Azarias, e foi mudando, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Na verdade é Beltesazar. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Por isso que no livro de Daniel você encontra ora Daniel, ora Beltesazar, é o mesmo Daniel. Ananias significa Jeová tem sido gracioso. Misael significa quem é igual a Deus. E Abednego significa servo de Nebo. Nebo era o principal deus babilônico. Percebe que às vezes as coisas começam a andar atravessadas. Percebe como trocaram os nomes, deram nomes idólatras para eles. Mas existe um Deus que está olhando, eu quero aplicar isso com veemência no teu coração nesta noite. Existe um Deus que está olhando e Ele está observando, foi a mensagem de domingo. Jesus vem, Jesus vê e Jesus fala. Jesus está olhando isso, e esse Deus poderoso que observa isto, Ele está dizendo: por mais que deixem seus idosos em casa, eu estou vendo isto. Por mais que você não possa trazer seus filhos para o culto, eu estou vendo isso. Eu só quero que você entenda que o culto é um pouco mais do que vir para a igreja. O culto é um pouco mais do que caminhar com uma Bíblia debaixo do braço. O culto é uma entrega à minha presença, e independe de onde você esteja você na bonança, me adore, esteja você na escassez, me adore, esteja você vacinado, adore, esteja você em meio a um caos, uma pandemia de um vírus do inferno, de qualquer maneira, abra tua boca e me adore. A Bíblia diz em Daniel 2,48, quer olhar? 2,48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Foi quando Nabucodonosor teve um sonho, vocês conhecem a história, dá uma mensagem belíssima. Nabucodonosor teve um sonho, ninguém pôde adivinhar. Os adivinhos, os mágicos, os feiticeiros, ninguém pôde adivinhar. Foi isso. Levaram Daniel até a presença do rei, e o rei fez um negócio diferente com Daniel.
o rei contava o sonho e esperava que o feiticeiro pudesse adivinhar. Mas nem ouvindo o sonho, ninguém pôde adivinhar. Aí ele olhou para Daniel e disse assim: olha, eu tive um sonho, mas eu não vou te contar não, eu quero que você me conte o que eu sonhei, e depois me ensine o que isso significa. E aí eu volto a dizer, Deus tinha e trabalhava em um projeto com os meninos. Foi quando o rei teve o sonho da grande estátua, Daniel dá a revelação, a interpretação do sonho, diz que a grande estátua é ele, e isso vem no coração dele, Deus está controlando. Eu quero fazê-lo não esquecer dessa frase, Deus está controlando, Deus está no controle. Isso sobe ao coração de Nabucodonosor, eu tenho uma estátua, eu sou o grande. Ele manda fazer uma estátua para ele e dá uma ordem para que toda vez que a música fosse tocada, todos devessem se inclinar diante da estátua e prestar culto para a estátua. Aí eu acho que nessa hora, os irmãos, assim, é muito interessante você estudar a Bíblia, que você começa a viver. Eu estou vendo isso. Eu acho que nessa hora que Nabucodonosor disse assim, todo mundo tem que se inclinar para a estátua. Quando ouvir a música, tem que se inclinar e devotar, cultuar a estátua. Senão eu vou jogar no fogo. Eu acho que nessa hora Deus disse assim, é agora que eu estou só ensinando, eu gostaria que você abrisse a mão, eu quero liberar uma bênção de Deus. Eu não sei o que você precisa na tua casa. Eu não sei o que é que você precisa que Deus faça. Mas eu não consigo deixar de profetizar biblicamente quando eu chego na altura desse ensino, em que penso ver Deus dizendo, agora está chegando a hora de eu trabalhar lá. Porque vai ser exatamente agora. O ego subiu no coração dele, ele quer que seja idolatrado, os meus meninos não vão se curvar diante da estátua, vai criar um fuzuê lá, a minha presença vai descer, e eu farei uma grande obra naquele lugar. Oh, glória a Deus! É isso que eu estou profetizando. Eu não sei o que você precisa e qual é a área da sua precisão, mas eu estou profetizando biblicamente. Eu não estou sapateando, não estou orando em línguas, eu não desci para colocar a mão na tua cabeça, eu não estou rodopiando, eu estou profetizando biblicamente. Está chegando a hora de Deus agir. Fecha a tua mão, você recebe isso, diga glória a Deus. Aleluia. Porque vai ser agora. E por quê? Uramacalamanchúria. Por que é a hora, pastor Cádio? Por que você acha que esse time é agora? Esse destaque é agora? Por que você acha? Porque toda vez que a nossa fé é provada, Deus entra em ação. Aleluia. Todas as vezes que a nossa fé é provada, ó meu irmão, você em ação. Quando alguém pega a tua fé, coloca contra a parede. Quando alguém pega teus projetos, coloca contra a parede. Quando alguém pega teus sonhos, coloca contra a parede. Quando Deus pega a tua família, coloca contra a parede. Quando Deus pega a saúde da tua casa, coloca contra a parede. Deus fica de pé para agir em nosso favor. É por isso que eu sei, funciona assim. Aleluia. Você pode glorificar com liberdade ao Senhor nesta noite. Oh, glória. Tocou a música, você consegue ver? Fica assim no meio do povo. Tocou a música, todo mundo desceu para inclinar. Os 3 meninos disseram, vou nada. Não, mas se não adorar vai ser jogado no fogo, vai para o cárcere, vou nada. Não, mas é um edital do rei, está em todos os idiomas, pregado em todos os postes, em todas as avenidas, em todas as esquinas, em todos os outdoors, em todos os canais de TV, em todas as redes sociais da Babilônia, eu sei lá como é que foi, está aí para todo mundo ver, se eu não vou.
Porque eu estou vivendo o que eu não esperava viver. Mas não é o que eu estou vivendo agora que vai me fazer inclinar-me diante disso que me é proposto. Tem caos, tem crise, tem coronavírus, tem problema. Não vem todo mundo para a igreja, não dá. Um fica em casa, a mulher cuida das crianças. Irmão, está tudo errado, mas a igreja não vai se prostrar. Tirimai de oracalachúria. Não vai, Valdeci. Não vai, Claudinei. Vai não, filho. Eu só acho que é diferente. Não é diferente, não. Ó, é para se inclinar diante. Ó, se não, vai para o fogo. Eu disse, nós vamos. Mas cultuar a estátua não. Aí levaram a notícia para o rei e disseram assim: hein, rei, o senhor não falou que se não adorar morre? Claro que eu falei. Disse, pois é. Está lá, ó, não adorou, não. Aí o rei, quando você lê essa história, você percebe isso. Parece que o rei disse assim: eu vou dar uma colher de chá para eles. Vai que eles não entenderam, chama eles aqui. Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, botou os três assim, chamou a banda de música e disse: toca de novo. Vai que eles não tenham entendido. Toca de novo. Eles tocaram e os três ficaram de pé. Vocês não vão se curvar? E eles disseram: não, nós não vamos se curvar diante disso. E o rei disse: você sabia que eu tenho poder para colocar você dentro do fogo? Aí, meu irmão, aí a graça de Deus encheu os garotos. Eles estufaram o peito e disseram assim: escuta uma coisa, rei, saiba você que se você nos jogar dentro do fogo, Deus vai nos livrar desse fogo. E Deus vai livrar nós. Só para você ficar mais nervoso, vai livrar do fogo e vai livrar da tua mão também. Glória. Glória. Aquece a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes mais. Sabe como é que era? Era fornalha para assar tijolos. Babilônia foi construída com tijolos maciços. Não sei como é que chama aqui. É isso mesmo? Aquele tijolinho de churrasqueira. Tijolo maciço. Babilônia foi construída toda de tijolos. Era aquela fornalha. Já vi algumas fotos, mas muda muito, mas o melhor que se pode entender são aquelas redondas. Então, aquecer uma fornalha uma vez é colocar um feixe de lenha. Aquecer 2 é colocar 2 feixes de lenha. Aquecer 5 vezes mais, 5 feixes de lenha. Aquecer 7 vezes mais é 7 feixes de madeira, de lenha. Nabucodonosor disse assim: coloca mais lenha, coloca 7 vezes do que o normal. Aqueceram 7 vezes mais, levar os meninos para dentro do fogo. A Bíblia diz que os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar dentro do fogo, quando eles chegaram na beira do fogo, eles caíram. Irmão, eu não invento moda, não. Eu não invento, não. Mas os irmãos são inteligentes. Então me ajuda a melhorar esse meu pensamento. Se os soldados que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego até o fogo morreram, eu acho que Sadraque, Mesaque e Abednego acabou de chegar sozinho. Eu acho. Eu acho. Não fala que eu falei. Fala assim: o pastor Cadmo achou. Porque assim, eles morreram, né? Então se é um eu da vida, já que caiu, volta para trás. Mas eles estavam no fogo. Então caíram. Eu acho que eles acabaram de chegar. Disse: vão acabar de chegar na fornalha? Tipo assim, por que acabar de chegar? É porque em nenhum outro lugar nós iremos encontrar-nos com Deus. Porque toda vez que Deus, ou toda vez que alguém manda um crente para o deserto, Deus vai para o deserto também. Toda vez que alguém manda um crente para a prisão, Deus vai para a prisão também. Toda vez que alguém, uma enfermidade, manda Deus para o hospital, Deus vai para
para o hospital também. Toda vez que alguma coisa leva guerra para a casa de um crente, Deus vai para a casa do crente também. Você pode levantar a tua mão, acenar para eu vê-lo recebendo e dizer glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo: entra no fogo, porque se o rei quer matar a gente no fogo, é no fogo que a gente vai receber a visita do Deus Todo-Poderoso de Israel. Glória. Soldados morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. Você já leu essa história assim, bem detalhada? Depois você lê. Sabe o que o rei fez? Disse assim: eles estão com pouca roupa, coloca mais roupa neles. Mais uns 2 casacos por cima. Colocaram chapéu, irmã. Esse rei é besta. Na cabeça do rei disse assim: coloca mais coisa, porque ele facilita na hora de pegar fogo. E amarra as mãos deles. E amarra as mãos deles para trás. Jogaram os 3 dentro do fogo. Só que quando Nabucodonosor mandou Sadraque, Mesaque e Abednego para o fogo, Nabucodonosor mandou quem para o fogo? Deus. Aleluia. Deus também vai para a fornalha. O fogo que Nabucodonosor acendeu para matar os meninos nem chamuscou. Oramakalaxúria. Nem chamuscou. Você já leu essa história, pelo amor de Deus? Pastor Roberto, a Bíblia diz que eles cheiraram a roupa dos meninos. E aí teve alguém que falou assim: rei, não tem nem cheiro de fumaça. Oramakalaxúria. E eu te pergunto, e você pensa, a gente sobe de nível. Se não queimou a roupa, não queimou os moços, mas eles começaram a andar, eles começaram a caminhar dentro do fogo, e as mãos e os pés foram amarrados. Então o fogo que Nabucodonosor acendeu para matar os crentes, esse fogo queimou a corda que amarrava os crentes. Ou seja, toda vez que a pandemia chega, toda vez que a enfermidade chega, toda vez que a crise chega para parar você, chega para parar a tua casa, mas a igreja segue caminhando dentro do fogo, dentro da pandemia, dentro do problema, dentro do cativeiro. A igreja vai. O rei disse: por favor, venha cá. E eu estou terminando. Por favor, venham cá. Eu bebi demais hoje. Eu não sei se foi isso que o rei falou, é só uma brincadeira. Eu estou doido. Eu coloquei quantos? Está aqui, o rei perguntou. O rei ficou doido. Quantos que eu coloquei? A dona Dilma contando, né? 3, 1, 2, 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, me ajuda aqui. Sadraque, Mesaque, Abednego. 3, né? E por que eu vejo 4 dentro da fornalha? Por que toda vez que eu olho eu vejo 4 se eu joguei 3? E eu joguei amarrado e estão andando. E outra coisa, nada me faz, disse o rei, está escrito aqui, nada me faz tirar o olho do 4º homem que está lá dentro deles, porque o rosto deles tem um jeito de rosto de filho de Deus. Aleluia. Levanta as 2 mãos para o céu se você puder. No finalzinho desse ensino, sabe o que eu estou ensinando? Sabe o que eu estou pregando? É que no meio da pandemia Deus está caminhando com a igreja. Para de falar que está sozinho, para de falar que foi abandonado, para de falar que está errado. Deus está caminhando conosco. Glória a Deus.
Aleluia. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas Deus entrou com eles no fogo. Sabe o que eu aprendi? Uma vez há muito tempo, tem uns 12 anos, eu fui convidado para pregar num congresso de adolescente, e o tema estava no meio dessa história, e aí eu fui investigar, estudar. Sabe o que eu aprendi? É que os tijolos, quando eram aquecidos 7 vezes mais, eles queimavam, mas os vasos não eram queimados na mesma temperatura dos tijolos. Para tijolo é um feixe só de madeira, mas para vaso de planta, para vaso para guardar dinheiro, para vaso para guardar documento, é 7 vezes mais. Nabucodonosor está dizendo assim: aquece 7 vezes, porque aí vai matar. E Deus lá em cima está dizendo: bota mais fogo, porque quanto mais fogo queimar, melhor o timbre, melhor o aço, ele melhora, dá mais brilho, dá mais resistência. Tem alguém que recebe esta palavra nesta noite? Oh, glória. O fogo matou os carcereiros que conduziam os moços até o fogo. O fogo queimou as cordas. Estou profetizando para a gente já orar e encerrar. Deus os fez andar dentro do fogo. Deus os fez caminhar dentro do fogo. Deus os fez andar dentro do fogo. Está aberta a igreja ainda? Deixa eu falar. Meu amigo aqui em cima, a próxima cidade não está tendo culto. A nossa cidade anterior aqui embaixo também não está tendo culto. Seringueira está tendo culto. A gente só tem um caso. É muito um caso, mas continuamos orando. Como é que a gente faz isso, pastor Cádimo? Na medida do possível, trabalhando na melhor condição, caminhando dentro do fogo. Aleluia. Deus os fez andar dentro do fogo. Deus os fez parecer vivos, Pablo. O rei olhou e disse: eles estão vivos, não tem ferida neles. O que está acontecendo? É o aspecto do quarto homem que acompanha eles dentro do fogo. Deus os fez resistir a todos os danos. Vai ficando de pé para eu ir orando para encerrar. Deus os fez resistir a todos os danos. Deus os fez resistir a todos os danos. Eu estou profetizando. Deus os fez resistir a todos os danos que lhe poderiam causar o fogo. Deus os fez viver o oposto do que o rei quis fazer. Deus os fez livres. Deus não tirou Sadraque e Mesaque de dentro do fogo. Deus não vai tirar a igreja da pandemia. Deus não vai tirar a igreja do Brasil. Deus vai poupar a igreja. Aleluia. Deus está cuidando, pastor Roberto. Só quem não vê livramento, meu Deus do céu, Deus está cuidando. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando dos teus negócios. Deus está cuidando da tua conta. Deus está cuidando, meu irmão. Tu é crente, vem para o culto da glória. Deus está cuidando. Vou peitar o rei, vou nada. O rei mandou jogar. Mesmo que os soldados que estão me levando caiam mortos, eu entro, porque eu tenho um encontro com Deus dentro do fogo. Aleluia. 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 Nabucodonosor mandou Deus para dentro da fornalha. Só que Nabucodonosor não sabia que Deus é do fogo. Deus gosta de fogo. O nome dele é fogo. No trono dele tem fogo. Ele mora no meio do fogo. Ele espalha fogo. Ele leva fogo. O fogo dele cura. O fogo dele liberta. O fogo dele batiza. O fogo dele enche. O fogo dele levanta. Nabucodonosor estava enganado. Quando tiraram os moços para fora, saudáveis, bonitos, nem cheiro de fumaça, o rei tremendo todo, o Espírito de Deus se apossou do rei. O rei se converteu à palavra e disse assim: assina um decreto, agora avisa para todo mundo aqui, tem que servir o Deus deles, e quem não servir o Deus desses meninos, eu vou matar, eu vou tacar fogo, eu vou queimar a casa, porque se existe um Deus verdadeiro, é o Deus desse povo aí.
Lá vai de monte que narachúria. Fecha teus olhos pelo menos um meio minuto, só meio minuto, só 30 segundos para você glorificar ao Senhor. Aleluia, Deus está provendo. Deus está provendo, pastor Marcos. Deus está provendo, meus amigos, companheiros, obreiros. Deus está provendo crianças. Deus está provendo adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, cooperadores desta casa, porteiros. Deus está provendo. Pastor Miranda, Deus está provendo. Olha, Brasil, Deus está provendo. É hora de se chegar. Pastor, mas está quente, vamos caminhar no meio do fogo. Não, pastor, mas é 7 vezes mais. Caminha no meio do fogo, porque alguém vai olhar e vai dizer: ei, aqueles que estão caminhando estão vivos, mas tem um do lado deles, 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 tem um do lado deles. Deus, eu te louvo nesta terça-feira, nessa noite incrível que o Senhor marcou conosco esse encontro. Aqui está a tua igreja, nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos a história do milagre que o Senhor proporcionou. Queremos pedir por este milagre, para que o Senhor nos visite, para que o Senhor cuide da nossa casa, para que o Senhor continue conosco, para que cada crente que aqui esteve, para que possamos levar para nossa casa uma porção desta glória. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.